E aí, pessoal, esse aqui é mais um aula do Open Source aí. Nesse caso aqui vai ser o Open Source aí, por isso que tem várias Olívias Rodrigues espalhadas pelo slide. Meu nome é Pedro Augustas, eu sou estudante de Ciência da Computação aqui na UFPB. E a nossa aula de hoje vai ser sobre análise de dados. E aqui a gente vai aprender não só o que fazer com os dados, mas como fazer, porque vai ter uma parte prática. O nosso objetivo aqui é sair sabendo fazer uma sequência clara, inspecionar os dados, em qual está errado, criar variáveis úteis, visualizar padrões e por aí vai. A nossa aula é dividida em 7 tópicos: o que é análise de dados, onde ela se encaixa, estudo de casos, usando dados, pré-processamento, mãos à obra e conclusões. Primeiro eu queria começar com essa frase. Eu pedi para o Gemini me dar uma frase assim que eu podia explicar o que era análise de dados para uma pessoa. E ele me disse que a análise de dados é a arte de fazer as perguntas certas. Eu achei essa resposta fantástica, porque é justamente isso. A análise de dados é uma área que me apetece muito. Desde que eu comecei a mexer com a parte de dados e de aprendizagem de máquina e tudo, sempre foi a parte que eu achei mais interessante, de fazer análise exploratória, pré-processamento, essas coisas. Porque eu acho que, tipo, quando você faz isso bem, o produto final dos modelos que você vai aplicar sempre é melhor. É muito mais fácil ter um modelo melhor quando você processa bem os dados. Então, vamos partir para o que é análise de dados. A análise de dados é justamente o processo de inspecionar, limpar, transformar e modelar dados com o objetivo de descobrir informações úteis. Vamos fazer uma analogia aqui. Pensa que tu é um detetive, que você chegou numa cena de crime e precisa investigar aquilo. Você não vai chegar prendendo as pessoas. Você vai primeiro chegar na cena, olhar como é que tá, coletar evidências, perguntar a galera se tem alguma testemunha, alguém que viu alguma coisa, encontrar padrões naquilo, limpar o ruído e entender a história. Até você chegar a entender a história, né? No limite do possível. Então vai ser exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai receber um dataset, a gente vai ver os padrões daquele dataset, a gente vai limpar o que tiver estranho naquele dataset, no caso o ruído. A gente vai ver o que é que a gente tem de evidência até a gente conseguir chegar a um entendimento daquilo, o que é que a gente tem na nossa mão. E onde é que essa análise exploratória se encaixa? Eu trouxe aqui 4 tipos de análise: a descritiva, a diagnóstica, a preditiva e a prescritiva. A primeira é a descritiva, que é justamente entender o que aconteceu. Ela é o nosso foco aqui. É resumir os dados com gráficos e estatísticas. Você faz um inventário dos dados, porque a gente não vai estar explicando nada, a gente não vai estar prevendo o futuro, a gente vai estar descrevendo de fato, a gente vai entender o que é que tem ali mesmo, fazer um levantamento dos nossos dados. Essa parte é crucial, porque é aqui que a gente vai entender, a gente vai encontrar os problemas óbvios assim, inicialmente. Coluna com muito valor faltante, coluna com muito outlier e por aí vai. Depois disso, a gente tem a análise diagnóstica, é aquele trabalho de anamnese mesmo. A gente vai pegar o que a gente viu na análise descritiva, ver o que está estranho e tentar entender o porquê que aquilo ali está estranho, o que levou até aquilo aconteceu. Por exemplo, se eu tenho 2 atributos que têm uma correlação muito alta, a gente vai entender tipo, se na hora que eles foram coletados tinha alguma relação, se de fato eles têm alguma relação entre si. Por exemplo, eu tenho, sei lá, um dataset com raças de cachorro. Aí eu vejo que quanto maior o tamanho máximo do cachorro, menor a expectativa de vida. A gente vai entender, analisar e pensar assim, não, isso aqui tem alguma correlação, um explica o outro, até chegar nesse diagnóstico e entender por que aquilo ali aconteceu. Depois disso, a gente tem a análise preditiva, que é essa parte de tentar estimar ou prever um resultado futuro com base nos padrões que a gente consegue observar nos dados que a gente tem. Aqui o nosso objetivo vai ser construir modelos, testar eles e validar eles. Geralmente se trabalha isso em cima de modelos já de aprendizagem de máquina mesmo, modelos que encontram séries temporais, coisas do tipo. Aí depois disso a gente tem a análise prescritiva, que é uma parte que você vai tentar, a partir do que a gente entendeu nas outras etapas, a gente vai tentar identificar o que é melhor a se fazer. É quase como se a gente buscasse sempre otimizar o que a gente tem.
Por exemplo, se eu estou falando de cinema, eu fiz análise lá, eu vi que os filmes que lançam em tal dia funcionam melhor. Então, a partir disso, eu consigo inferir que eu devo lançar filmes naquele dia para ter um desempenho melhor. Depois disso, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o nosso estudo de caso. Nesse estudo de caso, eu peguei um dataset que ele tem as músicas mais populares do Spotify de 2010 a 2019. São 100 músicas por ano. E aqui eu queria pegar tipo assim, algumas perguntas que a gente pode responder com isso. Que é, quais são os gêneros mais populares? Qual o artista que entrou mais vezes nos top 100 nessa década? Se tem alguma correlação entre a energia e a dançabilidade de uma música? O quanto a popularidade média das músicas mudou ao longo da década? E por aí vai. Esse dataset é um dataset que foi extraído usando a API do Spotify. Ele tem, se não me engano, 17 colunas. Mais pra frente a gente fala melhor sobre ele. Agora vamos falar um pouco sobre a visualização de dados. Eu trouxe aqui alguns exemplos de gráficos que a gente consegue usar. O primeiro é o gráfico de barras. O gráfico de barras é um gráfico bem intuitivo, assim. A gente vai comparar quantidades e interpretar o ranking lado a lado, assim, de imediato. Por exemplo, a gente pode pegar no nosso exemplo do estudo de caso, a gente pode pegar quais são os gêneros mais populares. A gente vai ter um gráfico lá que vai ter cada barra com a sua quantidade. Por exemplo, o gênero pop vai ter tantas músicas, o gênero rock vai ter tantas músicas, e por aí vai. Ele é um gráfico que você usa de fato para comparar quantidades de grupos distintos. Geralmente surge comparando categorias entre si. Em seguida, a gente tem um gráfico de linhas. Ele é um gráfico que é muito usado para mostrar a evolução de um dado ao longo do tempo. É a melhor forma de você visualizar tendências, seja de crescimento, de estagnação, de decréscimo, por aí vai. Se usa ele para mexer com tudo que envolve uma série temporal, de alguma forma. Depois a gente tem o histograma, que ele trabalha com a distribuição dos valores de um dado numérico. Por exemplo, idade. Se eu tenho uma população, eu consigo ver em qual faixa de idade tem mais pessoas, esse tipo de coisa. Depois disso, a gente tem o gráfico de dispersão, o scatter plot. Ele é um gráfico que você vai investigar a relação entre duas variáveis. Geralmente a gente plota ele junto com a reta de regressão. Quanto mais próximo da reta de regressão os dados estão, mais significa que aqueles dados têm uma correlação entre eles. No exemplo a gente mostra isso mais a fundo. Depois tem o heatmap de correlação, que é justamente relacionado ao que eu falei anteriormente. Ele vai pegar todas as variáveis numéricas de um dataset e comparar e gerar a correlação entre todas elas. Aí a gente consegue entender se tem algum atributo que explica o outro ou que faz o outro mudar. Por aí a gente consegue ter esse tipo de análise. Por último, a gente tem o boxplot. O boxplot ele é quase um resumo completo dos dados. Com ele você consegue ver a diferença entre os quartis, você consegue ver se tem outliers, você consegue ver como os dados estão distribuídos entre si e por aí vai. E se você olhar antes de embaixo, quer dizer, de cada gráfico eu coloquei um símbolozinho. Esse símbolo não está aí por acaso. No exemplo que a gente está agora, o boxplot do gráfico de dispersão tem um símbolo e o heatmap tem outro. Esse é a logo da biblioteca que a gente usa geralmente para fazer isso. No caso de todos os outros, menos o heatmap, se usa geralmente o Plotly, e o heatmap a gente usa o Seaborn. Isso é só um detalhe. E agora falando do pré-processamento, o pré-processamento é justamente essa parte onde a gente pega aquilo que a gente observou na análise e usa para melhorar o nosso dataset. Tem vários passos que a gente pode tomar. Aí tem 8 tipos de passos que a gente pode fazer, mas obviamente sempre tem mais do que a gente pode fazer. Seu pré-processamento nunca vai estar perfeito. A verdade é essa. Então sempre tente fazer o máximo possível e da forma mais correta que você possa conseguir. Esse primeiro tópico que eu trouxe é a remoção de duplicatas, que é bem intuitivo assim. Quando você tem dois dados que são totalmente iguais, meio que um não ajuda o outro de forma alguma, então é melhor você remover, porque não vai mudar nada
na figura completa. Depois tem o tratamento de valores ausentes. Aí aqui você tem várias formas de resolver isso. Você pode só remover as linhas se forem poucas. Se forem muitas, você pode pegar algumas técnicas de data augmentation. Você pode completar com a mediana, completar com a média, tentar jogar valores aleatórios, tentar estimar também. Enfim, tem vários métodos que você pode fazer para preencher isso. A correção dos tipos de dados é muito importante, porque, por exemplo, às vezes a gente tem, sei lá, uma coluna de ano e o ano está como um float. Um ano nunca vai ser um float, você não tem 2019,25. Então a gente pega o ano e passa para inteiro, ou então às vezes a gente tem valores numéricos que vêm como string, esse tipo de coisa que atrapalha quando você vai tentar passar isso para um modelo. Então é sempre importante a gente corrigir isso. Em seguida tem a padronização de texto, que é justamente essa parte de unificar a escrita de categorias para que coisas que deveriam ser iguais não apareçam como diferentes e seja tudo interpretado como um valor só. Mais para frente eu vou mostrar no dataset, eu unifiquei vários campos, porque às vezes eram tipo o mesmo gênero, só que era um gênero, sei lá, esse aqui é o indie islandês e esse aqui é o indie americano, sendo que os dois são indie, então para nossa análise é melhor que seja unificado isso. Depois disso a gente tem o tratamento de outliers, que a gente vai identificar valores extremos ou valores estranhos que fujam do padrão e corrigir, mudar eles, ou a gente apaga esses registros, que é porque esses valores, quando eles são muito extremos, ou quando eles estão em quantidade muito grande, eles podem distorcer muito a análise. Até por isso que tem a importância de a gente ver um boxplot antes, porque o boxplot ele consegue mostrar esses dados mais fácil. A gente consegue estimar mais ou menos quantos, se tem muito, como é que eles estão. Depois tem o Feature Engineering, que é você criar novas colunas ou novos dados a partir do que você já tem, para extrair mais informações e também facilitar a análise. Que é justamente, por exemplo, eu tenho um dataset que tem a altura mínima e máxima das pessoas de uma dada população. A gente pode juntar esses dois atributos e fazer um só, que seria a altura média. Ou então, se eu tenho o título e o artista da música, eu quero usar isso como modelo de linguagem, eu posso compilar os dois em um só e fazer a descrição da música completa, juntando o título e o artista. Depois disso a gente tem a normalização. Quando a gente trabalha com modelo de aprendizagem, geralmente, se você tiver valores muito discrepantes, eles podem interferir muito entre si. Por exemplo, eu tenho um que está na escala de 1000 e o outro está na escala de 0 a 1. Então, o de 0 a 1000 ele vai ter uma influência maior porque ele vai usar distâncias. Então, para isso é bom que todos estejam no mesmo intervalo. Então, o que é que a gente faz? A gente faz a normalização. Aí tem várias formas de fazer essa normalização. A gente vai usar a normalização min-max, que ela pega todos os valores e bota numa escala de 0 a 1. Mas tem outras que levam de menos 1 a 1, por aí vai. Tem outros que botam em relação ao desvio padrão. E por fim, tem o encodo em variáveis categóricas, que é converter categorias de texto em números para a gente poder utilizar elas por algoritmos. Aí aqui depende. Quando a gente tem categorias que você não consegue colocar elas numa escala, geralmente se cria uma coluna para cada categoria, e aí tipo a sua categoria original vira 1 e o resto vira 0, ou seja, um é false, o outro é true. Um é true e o resto é false. Mas aí quando a gente consegue colocar tem um atributo que está categórico, mas que a gente consegue colocar ele numa escala, por exemplo, tem o tamanho. Aí tá tipo, aí as labels são pequeno, médio, grande, gigante. Aí a gente consegue colocar isso numa escala e transformar, por exemplo, o pequeno vai ser 0 e o gigante vai ser 1, e aí a gente botou esse meio aí como 0.25, 0.75 e por aí vai. Então tá aqui o nosso notebook. O Colab é uma plataforma colaborativa do Google, onde você consegue desenvolver notebooks Jupyter de forma online, e você também consegue conectar com VMs para você poder usar a GPU de forma gratuita. Tem um limite, mas para quem não tem nada, às vezes eles quebram galho e salva bastante.
Então quando a gente vai trabalhar com a parte de análise, a gente começa, geralmente a gente usa notebooks do Jupyter porque é mais fácil estar rodando a célula, ao invés de estar tendo que rodar um script completo. Mas existem alguns contextos que você vai rodar um script completo mesmo e gerar uma análise de uma vez só. O primeiro passo é sempre fazer os imports e carregar o dataset. Nesse caso, os imports já estão todos prontos, mas em geral você vai importando à medida que você vai precisando daqui. A gente está usando o Pandas, o Matplotlib, que no caso é o PyPlot, ou Plotly, o NumPy, o Seaborn, o WordCloud, o sklearn a gente vai estar usando para processador e está usando o Tokenizer do BERT. Aqui a gente vai carregar o dataset, coisa tranquila. Esse dataset ele vai estar hospedado no GitHub, então, mas tem a opção também de você salvar datasets no Drive e você importar daqui do Colab. E uma vez que a gente importou o dataset, a gente vai ter aqui também bota um headzinho só para ver o que aqui tem no começo dele e tal. Aí a gente vai falar um pouco sobre o dataset. O dataset ele vai ter as 100 músicas mais famosas da década de 2010, no caso as 100 de cada ano, então são 1000 músicas, são 17 colunas, são 5 categóricas, uma data e 11 numéricos. Temos o título, o nome do artista, o gênero, o ano do lançamento, o dia que ela foi adicionada à playlist, que não é relevante pra gente. O BPM, a energia, a lançabilidade, o quão alta ela é, a probabilidade dela ser gravada ao vivo, o quão positiva é a vibe dela, a duração em segundos, o quão acústica ela é, o quanto ela é focada no que está sendo dito, o score de popularidade, o ano em que ela foi hit e se o artista é solo, trio ou banda. Solo, duo, trio ou banda. Então a gente vai começar a análise vendo quantos valores válidos e quantos valores nulos a gente tem. Nesse caso a gente tem 1000 valores válidos e de 1003 entradas, ou seja, a gente tem 3 valores nulos em todas as colunas, que aqui a gente vai conseguir ver aqui nessa próxima. De fato tem 3 em cada coluna, ou seja, tem 3 entradas em branco no nosso dataset. Aqui a gente consegue ver estatísticas descritivas. Aqui vai ser com valores numéricos que ele consegue gerar isso, então a gente consegue ver a contagem de quantos tem, a média desses valores, o desvio padrão, o valor mínimo, o valor máximo, os quartis 25, 50, 75%. Isso aqui é muito útil quando a gente quer entender o perfil dos nossos dados, a distribuição dos valores. A partir disso a gente vai começar a fazer uma limpeza inicial. A gente vai eliminar as linhas que tenham duplicatas e que tenham nulos. A gente começa aqui pelos nulos, vendo se tem nulos, a gente elimina e depois verifica se deu certo. Mesma coisa com duplicatas, nesse caso a gente não tinha duplicatas, então não tinha o que remover. Depois disso a gente vai corrigir os tipos. Lembra que no exemplo lá no que eu estava falando no slide, eu falei que às vezes a gente tem ano que vem como valor float ao invés de ser inteiro. É justamente isso que a gente está fazendo aqui. O resto estava correto. Depois disso, você vai fazer uma padronização dos valores, que eu também tinha falado no slide. Porque, como eu falei, tem vários ritmos que são a mesma coisa, basicamente. Só muda, tipo... Não é que são a mesma coisa, mas que, assim... Eles são muito parecidos, ou eles pertencem a um guarda-chuva, o mesmo guarda-chuva. Então, a gente consegue juntar isso tudo em um só. Até para facilitar também na hora de a gente fazer o encoding. Nesse caso aqui eu agrupei uma para pop, um bocado para hip hop, rap, para eletrônica ou dance music, rock, indie alternativo, R&B / soul e outros, que aí outros a gente já tem reggae, latino, standards, folk, alguns como folk, country e outros. Depois disso a gente vê se a padronização deu certo, nesse caso deu. Esse aqui era o gênero original, aqui é o gênero depois de modificação. E aqui o resultado final dos gêneros que a gente ficou após a padronização. E agora a gente vai para a parte de visualização dos dados. A gente começa gerando um box plot dos atributos numéricos, perdão. Então a gente consegue ver que assim tem muitos outliers em todas as colunas praticamente, tirando o valor de positividade. O DB tem poucos, o liveness tem bastante, acousticness tem bastante, speech tem bastante e popularidade também. Aqui a gente vamos tentar interpretar esses dados que a gente tem aqui. Então, BPM, a gente vai ver que não é comum ter músicas com mais de 180 BPM, então a gente vai ver que tem alguns são outliers de fato. A maioria das músicas tem essa faixa, então tá meio que explicado.
Energia, em geral, músicas que ficam mais famosas, a gente supõe que sejam músicas que sejam mais animadas. Se você vê na década de 2010, na década as músicas eram mais dançantes e tal. Aqui ele consegue ver também justamente isso. Não é comum a gente ver músicas que são gravações ao vivo entrar em tops de paradas de sucesso. Músicas mais altas geralmente são mais dançantes e tal, então músicas mais baixinhas não são tão famosas geralmente. Aqui a gente tem, tipo, não é comum também ter músicas mais acústicas, nem músicas com muito coisa falada. Geralmente a música que entra em chart é a música que é mais pop, é mais besteirinha e tal. E aqui, como são as mais famosas, vai ser estranho também que tenham músicas que não sejam tão populares no meio. Então a gente consegue tirar alguns insights a partir desses blogspots. Depois aqui a gente vai para o gráfico de barras. O gráfico de barras, como eu falei, é para a gente comparar a quantidade de diferentes grupos. Então a gente começa vendo aqui que o pop ele é disparado, que tem mais músicas no top. Até porque também era o que tinha mais gêneros dentro do seu guarda-chuva, quando eu fiz a padronização. Tem mais que o dobro do rock. Aí a gente tem hip hop, rap, eletrônico, dance, rock, R&B, soul, indie alternativo. Não é tão alternativo assim para estar aqui no top. Folk, country, latin e K-pop. O K-pop foi um que eu deixei de fora do guarda-chuva do pop, porque ele é meio que um gênero por si só, tem suas características particulares. Depois a gente consegue ver os artistas com mais músicas na lista. Taylor Swift disparado não, Drake tá bem perto assim, Calvin Harris também, que hoje não é tão falado, mas na época era muito famoso nessa década. Rihanna, que nunca mais lançou nada. Ariana Grande, Bruno Mars, Maroon 5, que acho que não existe mais a banda. Jason Derulo, que também ninguém fala mais. Post Malone, que aparece vez ou outra. Chris Brown também, que não é mais tão popular hoje em dia, eu diria. Aqui também mais um gráfico de barra, só que uma relação diferente. Aqui são os artistas com mais músicas no top por ano. Cada um tem sua legenda de cor. No caso aqui, 2010 é Rihanna, Bruno Mars 2011, 2012 e 2013 Calvin Harris, é o único que aparece duas vezes aqui. Ariana Grande 2014, 2015 Taylor Swift, Adele 16, 17 Kendrick Lamar, 18 Drake e 19 Post Malone. Eu não parei pra olhar isso, mas geralmente isso coincide com quando o cara lança álbum mais estourado, ou então quando ele lança tipo um single ou outro que faz muito mais sucesso e tal. Aqui a gente tem um gráfico de dispersão, ainda daquele exemplo, pra gente ver se tem alguma correlação entre dançabilidade e energia, e curiosamente não tem. O gráfico tá descendo um pouco, então significa que é uma correlação negativa, mas é uma correlação negativa bem baixa. Vai ver mais pra frente isso. E também pode olhar que os pontos no scatter eles estão bem espalhados, então quanto mais longe eles estão geralmente da reta de regressão, significa que a menor correlação é ali. Essa sombra vermelha é um intervalo de confiança dessa reta. Ele diz essa reta, ele estima essa reta onde ela está, mas diz que ela pode ser que tem 95% de ela está ali, dentro dessa sombra. A reta de regressão ela é uma reta que é traçada seguindo o caminho por onde ela está mais próxima de todos os pontos ao mesmo tempo. Aqui a gente tem um histograma. O histograma, como eu falei, é para a gente ver os intervalos onde os nossos valores das variáveis estão mais concentrados. Aqui a gente tem um intervalo de duração das músicas em segundos. Então, pelo que a gente consegue ver, eles estão na faixa de cerca de 200, 250 por aí. Então, a maioria das músicas tem na faixa dos 3 minutos ou até 4 minutos também. Eu queria muito ter os dados de hoje para a gente poder comparar e ver o quanto as músicas em média diminuíram ao longo do tempo, a sua duração. Aqui a gente tem a evolução da popularidade média das músicas. Pode ver que as músicas também tiveram uma tendência de subida. Tiveram alguns pontos onde elas diminuíram e tal, mas a tendência foi sempre de continuar subindo. Isso também pode se explicar pela popularidade do Spotify ter crescido também, porque em 2010 o Spotify não era tão conhecido, com o tempo foi expandindo e tal, se tornou uma empresa multibilionária hoje em dia. Aqui a gente tem um gráfico de setores. O gráfico de setores ele é bem controverso, muita gente chama ele de gráfico de pizza. O gráfico de setores é um gráfico que assim, ele mostra a distribuição dos valores para certas categorias.
Só que assim, quando você tem mais do que 4 até 5 categorias, ele começa a ficar meio feio, meio estranho. E geralmente às vezes não diz tanto sobre os dados. Mas assim, existem contextos onde ele é aplicável. Então eu procurei um contexto para esse. Esse é um contexto. A gente consegue ver que a maioria dos artistas que a gente tem aí são solo. Muito poucos trios. Alguns duos e umas bandas. Então, mas a maioria é artista solo. O que se contradiz um pouco, porque a gente vai ver que tem bastante feat no meio desses dados. É porque entra só como artista principal essa informação aqui. Aqui, como eu falei, tem um heatmap de correlação. A gente vai procurar aquela correlação lá entre energia e dançabilidade. A gente tem energia aqui, dançabilidade aqui, ó. Como eu falei, é uma correlação negativa bem baixa. Então, meio que não tem nada a ver com a outra. As maiores correlações que a gente tem aqui é do ano de lançamento com o ano em que ele atingiu o top. O que se explica porque geralmente a música não vira hit depois que ela é lançada. É muito difícil isso acontecer. E também entre decibel e energia, porque eu acho que quanto mais alta uma música, mais energia ela tende a passar. De resto, a gente não tem nenhuma correlação relevante assim, para poder falar. Note que um atributo é mais correlato com o outro, tanto quando ele é mais próximo de 1, quanto quando ele é mais próximo de menos 1. Uma é a correlação direta e outra é inversamente proporcional. E a gente pode dizer que 1 é a correlação perfeita, mesma coisa com menos 1. Aqui é outro atributo interessante, artifício interessante, esse aqui é o word cloud. A gente consegue ver com ele as palavras mais comuns em um corpus de texto. Nesse caso eu peguei o título e eu também removi as palavras feat, edit, radio e remix, porque eram palavras que apareciam muito, mas que não dizem nada praticamente, porque sempre tem tipo radio edit, não sei o que lá edit, então não sei o que lá remix, feat não sei quem, então não são palavras úteis. Você consegue ver que as palavras mais famosas, mais que mais aparecem é love, bad, heart, no, night, one, back, talk. Se parar pra olhar aqui, tem até o nome de alguns artistas, provavelmente é porque eles aparecem em muitos feats, por exemplo, Chris Brown, Drake, Nicki Minaj, Kendrick Lamar, eu acho que tinha Ty Dolla $ign, eu não tô achando ele agora, por aí vai, Rihanna aqui, ó. E uma vez que a gente passa por essa etapa, a gente vai para o pré-processamento. Aqui eu trouxe alguns exemplos do que a gente pode fazer com esse dataset. Esse primeiro é o Feature Engineering. O que foi que eu fiz? Como eu falei antes do feat, tinha muitos feats na dataset. Aí eu quero uma variável, um booleano que vai dizer se a música é um feat ou se não é. Aí aqui eu peguei, quando tinha feat, with, featuring ou ft ponto no dataset, na linha na coluna título, aí eu atribuí um true para a coluna feat. Quando não tinha, um false, que a gente tem um exemplo, ó, Starstruck, feat Katy Perry, true, My First Kiss, feat Kesha, true, I Need $, false. Depois disso a gente tem para limpeza de outliers. Eu peguei aqueles atributos numéricos que a gente tinha, e aí que eu ignorei o ano de lançamento e o ano que ele entrou no top, porque não fazia muito sentido ter isso aqui. Peguei mais atributos que a gente tinha, valores de pontos flutuantes, que geralmente é quando a gente tem mais outliers. Aí existem vários métodos para ser limpado, tem algumas bibliotecas que fazem isso automaticamente, mas aqui eu fiz ele na mão. Esse método chama método interquartil. O que é que eu faço? Eu pego a distância entre o primeiro e o terceiro quartil, ou seja, a distância entre o 25% maior e o 75% maior. Aí eu tiro a amplitude dessa diferença e aí eu multiplico essa amplitude por algum valor que eu escolho. Aqui eu escolhi 1.5. Aí tanto para baixo quanto para menos eu removo o que tiver acima ou abaixo disso. Por exemplo, se eu vejo que o valor mínimo, o 25% é 40 e o 75% é 60, então a diferença é 20, aí eu multiplico isso por 1,5 e diminuo. Ou seja, o que for menor que 40 menos 30, no caso 10, sai, e o que for maior que 60 mais 30 também sai, que no caso é 90. Esse foi um exemplo, mas aqui para cada coluna vai ter sua própria função. Depois disso a gente faz um encoding. No caso eu peguei o tipo do artista e o gênero, aquele gênero já modificado também, que tinha menos variações.
tenham menos valores únicos, perdão. Aqui eu gerei, vocês podem estar vendo aqui, ó, que vai ter tipo gênero latino false, gênero outro false, gênero pop true. Aí aqui tem uma opção que é drop first, que é que ele faz? Ele diz se é para o primeiro dos tipos ir embora, porque, por exemplo, se eu tenho, sei lá, se é solo, duo, trio ou grupo, se eu tenho 4 tipos de atributo aí, 4 categorias, mas eu só preciso de 3 colônias, porque, por exemplo, se não é duo, se não é solo, se não é trio, é grupo. Então aí a gente economiza poder computacional com isso. Mas também você pode deixar também, quando o dataset é pequeno, não importa tanto isso. Mas saibam que você pode tirar. Depois você vai normalizar os valores. Como dá pra ver aqui, os valores têm escalas diferentes. Esse aqui está em menos 6, 23, 61, 81, 140. Aí a gente vai colocar tudo em um intervalo só. Aqui eu estou usando o Min-Max Scaler, que eu tinha falado antes, no começo, que é justamente que ele vai colocar tudo no intervalo de 0 e 1. Aí você faz isso com os valores numéricos. Nesse caso eu deixei o ano de fora e o top ano também, porque a gente não faz isso aqui em algum modelo também, mas dava pra usar, dava pra colocar eles também. É que eu dei foco aos atributos que eram float. Aí depois a gente tem a tokenização. Isso aqui é muito útil quando a gente vai trabalhar com valores, com texto. Como vocês sabem, a máquina ela não interpreta texto. Para ela tudo vai ser número. Então a gente precisa pegar aquele texto que a gente tem e transformar ele em números. E o que a gente faz isso? A gente tokeniza esses valores. O que é tokenizar? Ele vai pegar um textinho que você tem, no caso aqui o título Starstruck Feat. Katy Perry. Aí ele vai transformar isso tudo em um array de valores numéricos. No caso, isso aqui, Starstruck Feat. Katy Perry, virou isso aqui. A gente tem várias formas de fazer isso. A gente tem um bag of words, tem como você fazer uma lista de valores, tem tokenizadores prontos. Nesse caso, eu uso um tokenizador pronto, que é o tokenizador do BERT. O BERT é um modelo de linguagem que é um modelo transformer. E o tokenizador dele é muito bom, é muito usado. Acho que é o mais usado hoje em dia para a tarefa de tokenização. Ele é muito bom de verdade, tem várias variações. Tem variação para inglês, português. Tem essa que é multilíngua que eu estou usando aqui. Aí aqui eu peguei alguns exemplos do que eu tinha de token para o título. E o token também, eu tokenizei também o artista. Aí essa parte é muito importante. E essa foi a aula prática de análise de dados. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. E agora a gente vai voltar só para fazer as conclusões. Então agora assim, recapitulando, a gente entendeu o que é análise, a gente viu como visualizar os dados, encontrar os padrões. A gente aprendeu a importância de limpar esses dados, o porquê que a gente faz isso, como a gente faz isso também. E o que é que vem depois disso? A gente vai começar a pegar esses dados e aplicar eles de fato agora em modelos de análise preditiva. Seja com modelos de machine learning ou com algum ponto for dado que a gente pode colocar em série temporal, ou então a gente até botar em rede neural, fazer, sei lá, uma recomendação de músicas baseada no que a gente tem de dados, e por aí vai. Aí, como eu falei no começo, é muito prática mexer com análise de dados, porque até um certo ponto vira uma coisa mais intuitiva para você saber geralmente o caminho que você vai seguir na hora de fazer a análise. Como é que você pratica isso? Você vai pegar o nosso dataset ou outro dataset e vai fazer perguntas a ele. Você vai tentar explorar o dataset, procurar em outros campos também, fazer scrapping ou pegar no Kaggle datasets prontos. E você começar a fazer a análise deles, assim, até você pegar aquela prática de fazer as coisas mais rápido e de uma forma mais efetiva. E por fim, você pode tentar pegar isso e aplicar em um projeto pessoal. Você faz um projeto inteiro, um pipeline inteiro. Você vai pegar você vai coletar os dados, você vai limpar os dados, processar os dados e aplicar ele num modelo de machine learning da sua escolha para algum fim que você queira. É bem isso, assim. Então, a aula foi isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e continuem acompanhando o nosso projeto, porque vem mais aulas por aí.